Bem-vindo, sou o pastor Luciano Mendonça, trazendo para você mais uma série de mensagens. Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. É com enorme prazer que, neste momento, eu venho aqui, através do Senhor, transmitir mais uma série de mensagens, aonde o Senhor colocou esse tema dentro do meu coração, e eu tenho certeza que vai te ajudar a continuar crendo nos seus sonhos. E quando nós falamos de sonhos, no livro de Provérbios 13, 19, está escrito assim: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas aparta-se do mal. Ao ler os relatos bíblicos, nos deparamos com diversos episódios em que Deus fala com seus filhos por meio dos sonhos. Esses fatos demonstram quanto ele é criativo na maneira de se comunicar, não de maneira irrelevante, mas de forma eficaz, quando se trata de ajudar o seu povo a encontrá-lo e amá-lo. Então, por isso que o título que o Senhor nos traz nessa tarde, o que Deus fala sobre os nossos sonhos. Ele vai falar sobre sonhos proféticos. Sonhos são uma maneira excelente por meio do qual Deus derrama profecias pelo mundo. Quando ele fala lá no livro de Números 12, 6, ele fala assim: ouvi bem e disse-lhe, o que vou dizer? Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. E eu, Senhor, é um sonho que lhe falarei. Já no primeiro livro, em Gênesis, lemos como José do Egito interpretou os sonhos de Faraó, que eram profecias referentes a 7 anos de fartura, mas também a 7 anos de fome. Foi a partir desses sonhos proféticos que Deus conseguiu salvar o seu povo da fome, principalmente os de familiares de José, que depois de muito tempo descobriram que ele ainda estava vivo. Um outro exemplo que eu vou dar aqui é o sonho de Mardoqueu, pai adotivo de Esther, que era uma profecia sobre grande perseguição que se levantaria contra o povo eleito pela mão de Amã. E posteriormente o socorro de Deus que viria pela intercessão de Esther ao rei Assuero. Já no livro de Daniel, por sua vez, traz inúmeros exemplos de sonhos proféticos, mostrando como Deus intervém na vida de seus amigos de forma providencial. Então vale a pena conhecer a história desse grande homem que predisse coisas futuras, iluminado por Deus. Mas nem todo sonho é profético, como nos alerta no livro de Jeremias, ao condenar os falsos profetas. E ele diz assim em Jeremias 23, do 25 ao 26. Ouço que dizem os profetas que proferem em meu nome falsos oráculos. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações? Deus abomina quem usa de seus sonhos fantasiosos para espalhar coisas que ele mesmo nunca disse. Aí ele diz: irei contra os profetas de sonhos enganadores, que ao narrá-los, ludibriam com mentiras e fatuidade no meio do povo, quando nem missão lhes ortoguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para este povo. Com esses versículos, percebemos que se trata de um assunto sério, e por isso devemos sempre pedir ao Espírito Santo que nos mostre a verdade, para que não ofendamos a Deus, chamando de profecia aquilo que é produto da nossa imaginação muitas vezes. Então eu gostaria de deixar uma dica que, no entanto, é sempre pedir que Deus nos envie o Espírito Santo e os seus anjos para nos ajudarem a interpretar nossos sonhos,
Se forem realmente proféticos, como quando Daniel precisou da ajuda de um anjo para entender o que significava uma terrível visão que teve pela noite. Então a gente pode parar para pensar que sonhos se prefiguram. Então alguns sonhos são prefigurações de importantes acontecimentos e até mesmo de pessoas essenciais nos eventos salvíficos da humanidade. O exemplo disso foi o sonho de Jacó, com uma escada que ia da terra até o céu, e pela qual os anjos subiam e desciam. Ora, sabemos que essa escada é a prefiguração do próprio Jesus, o único mediador entre nós e o Pai. É por isso que Jesus, e por Jesus que fomos reconciliados com o Pai, e todos temos acesso ao céu. É também por meio dele que recebemos todas as graças que pedimos ao Pai, em seu nome. E quando nós pedimos seu nome, os sonhos, eles nos alertam. Então, muitos sonhos, Deus pode alertar sobre algo. Quando apareceu a Labão, o arameu, e o mandou evitar dizer algo a Jacó, também os magos do Oriente que vieram de longe para visitar o menino Jesus e presenteá-lo com ouro, incenso e mirra, foram avisados em sonhos que não deveriam retornar a Herodes, mas deviam retomar as suas casas por causa do caminho. Imediatamente, logo após isso, José foi alertado em sonhos que fugisse, pois seu filho adotivo estava em perigo. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Esse José que estamos falando, dentro das Escrituras, é o homem que, de alguma forma, simboliza o pai de Jesus nessa terra. O outro caso curioso foi o da mulher de Pilatos, que logo tratou a alertar seu marido sobre o sonho que tivera com Jesus, pedindo que não o fizesse mal algum. No livro de Mateus 27, versículo 19, ele vai dizer assim: enquanto estava sentado no triunfal e no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: nada faças a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Então esses sonhos que indicam e encorajam você, Deus pode indicar algo a ser feito pelos sonhos. Como quando orientou que Jacó disse e saísse de onde estava e fosse para longe de Labão. Ou quando Paulo foi avisado em sonhos para se dirigir à Macedônia. Em outros momentos, Deus concede a graça que outra pessoa interprete as indicações divinas, como o companheiro do homem que relatava um sonho enquanto Gideão chegava no acampamento inimigo, ouvindo a interpretação que saía da boca do inimigo, e ele se sentiu encorajado para atacar os medianitas. E com apenas 300 homens, venceram um exército gigantesco. José, então, precisou ser encorajado a tomar uma decisão importante, principalmente em um momento que nem o raciocínio humano dava conta de sossegar a sua alma. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então sonhos que são derramamentos de graças
São sonhos que é do rei Salomão, que depois de ter ofertado 1000 holocaustos, foi visitado por Deus em Gabom. Naquela noite, o Senhor lhe avisou que concederia qualquer coisa que lhe pedisse. Então o rei, no entanto, pediu apenas que Deus lhe desse sabedoria para conduzir o seu povo. E sabemos que a partir de então Salomão tomou o rei mais sábio de todos os tempos, sendo visitado e consultado por muitos que o admiravam. Então, dentro de uma conclusão bem dinâmica, os sonhos inspirados por Deus são em vista do projeto de salvação que Ele tem para nós. Em última instância, os sonhos continuam sendo sempre coisas naturais, mas nada impede que eles possam ser visitados pela graça do Senhor e do Espírito Santo, conforme a necessidade e a medida para a nossa conversão. No Atos dos Apóstolos, cabe cada um pedir discernimento e o entendimento daquilo que é voz de Deus, voz humana ou voz do mundo. Mas isso não pode ser feito sem oração diária e constante leitura da palavra do Senhor, que são ferramentas essenciais para qualquer discernimento. Então, quando apuramos isso dentro de nós precisamos entender também que Deus muitas vezes adia a realização dos nossos sonhos. Então você vê que Ele quer consumar os sonhos para conosco, mas Ele pode adiar através das nossas atitudes. Edmundo Hillary foi um grande esportista da Nova Zelândia. Ele também tinha um sonho ousado, escalar a montanha mais alta da Terra, o Monte Everest, com mais de 8.800 metros. Preparou-se, treinou e partiu para sua inusitada empreitada em 1952. Contudo, não logrou êxito em sua tentativa. Seu sonho não se realizou. Tempos depois, foi convidado para fazer uma palestra para um grupo de pessoas na Inglaterra. Chegando ao grande auditório, percebeu que propositalmente haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Imagine para ele que olha essa gravura, esse quadro. Então, ao ver a imponência majestosa do quadro, abaixou a cabeça e dirigiu-se silenciosamente para a plataforma. Ao levantar-se para proferir o seu discurso, Hillary deixou por um momento os seletos ouvintes e dirigiu-se ao painel, olhou firmemente para a gravura do Monte Everest e disse: Everest, tu me derrotaste da primeira vez, mas tu já cresceste tudo quanto podias crescer. Eu ainda estou crescendo, e da próxima vez eu te vencerei. Então, em 29 de maio de 1953, um ano depois, apenas um ano depois, Hillary era o primeiro homem da história a chegar ao topo do Monte Everest. Em função disso, ele recebeu a mais alta condecoração oferecida pela rainha da Inglaterra. Ele não desistiu do seu sonho. Então ele não sepultou o seu sonho na cova da impossibilidade. Ele não lavrou um epitáfio para o seu sonho, quando enfrentou o primeiro fracasso, dizendo: aqui jaz o meu sonho. Então você também tem sonhos. Muitos sonhos alimentaram o seu coração e o mantiveram vivo em tempos de crise. Talvez alguns dos seus sonhos se tenham perdido ao longo do caminho. Talvez outros sonhos se tenham transformado em pesadelos. Ou, quem sabe, você já sepultou na cova do esquecimento alguns dos seus melhores sonhos. Talvez até mesmo já desistiu de alguns que durante muitos anos o mantiveram cheios de esperança. Então eu gostaria de desafiar você a resgatar aqueles sonhos que já estão no arquivo morto da sua história. Encorajá-lo você a abrir os arquivos da sua memória e trazer a lume sonhos há muito
esquecidos. E creio que muitos deles poderão ressurgir das cinzas. Então eu creio que o Deus do impossível pode ressuscitar seus sonhos. Então ele chama à existência as coisas que não existem, para que nela a coisa demasiadamente difícil. Tudo é possível ao que crê. Não se conforme com a decretação do fracasso em sua vida. Você foi predestinado para ser um vencedor. Não desanime, espere em Deus. Ainda que contra todas as expectativas, o Senhor pode realizar um milagre em sua vida. Basta crer. Ele não abdicou do seu poder. E ele está sentado na sala de comando do universo, dirigindo a história. Ele conhece a sua vida, ele pode mudar hoje a sua sorte. Não desista de sonhar. Então esse texto, em 1 Samuel 1, ele vai então se referir a uma mulher que tinha um sonho, que todos conhecem. Ana era uma pessoa piedosa que amava a Deus. Ela era, como todos dizem, uma mulher escolhida. Com a mesma intensa angústia, Ana não entregou os pontos. Não se conformou passivamente com a situação. Ela reagiu e lutou pelo seu sonho. Mas por que Ana era estéril? Por que seu sonho de ser mãe estava sendo odiado e adiado? Por que foi vitimada por uma doença incurável, que carregava um profundo peso de ostracismo? A doença de Ana não era provocada por um pecado que ela teria cometido. Também Ana, não se originalizava de alguma maldição hereditária, nem muito menos resultado da ação satânica, que muitas vezes nós acreditamos. O texto bíblico ele é bem claro e afirma que Deus a deixou estéril e que o próprio Senhor cerrou a sua madre. Muitos hoje pensam equivocadamente que toda doença tem procedência maligna. Esse não é o ensino das Escrituras. Nesse caso, o agente da doença de Ana era o Senhor que deixou ela estéril. Então, no caso de Ana, do mesmo modo, adiou seu sonho. Mas quantos sonhos nós estamos adiando? Porque enterramos ele. Então Deus não deixou de agir o milagre dele em suas vidas, em nossos dias. O tempo dos milagres não cessou. Deus não escolheu a sua mão. Ele não abdicou do seu poder. Ele pode tudo quanto ele quer. E quando ele age, ninguém pode detê-lo. Os médicos podem lhe dar um diagnóstico final, mas a cura está na mão do Senhor. Se ele quiser, existe a cura. Então o mundo inteiro pode trombetar aos seus ouvidos dizendo: a sua causa está perdida, mas se Deus quiser, você triunfará. Os inimigos de Daniel pensaram que quando o rei Dário acabasse de assinar o dito, Daniel estaria com a sua morte lavrada. Mas não contaram com a intervenção sobrenatural de Deus para fechar a boca dos leões. Então Deus opera as maravilhas. Ele continua curando enfermos, libertando os cativos, dando vista aos cegos e transformando pesadelos em sonhos realizados. Então, quando ele adia um sonho, é porque ele está preparando algo maior. E pode ter certeza que Deus está preparando um desfecho, um final glorioso para a história da sua vida. E se você crê, não deixe seus sonhos acabarem. Em nome de Jesus. Porque Ele vai agir. Ele vai agir para que a obra dele se conclua na sua vida. Em o nome de Jesus.
Eu gostaria que você orasse comigo, que através dessa mensagem você resgate os sonhos que estão enterrados, que foram um dia lavrados dentro de uma cova, dentro de uma tumba, dentro de algo, e que você nunca mais abriu para resgatar. Então, ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, e que as almas que escutarem esta mensagem, elas possam ser cheias da Tua presença, ser cheias do Teu nome, e que o Senhor possa trazer alegria para que elas resgatem tudo que foi necessário resgatar. E é isso que lhe peço e te agradeço. Apresento cada família, cada pedido de oração para a honra e glória do Teu nome. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Para a honra e glória do nome dEle. Quero aqui agradecer esse momento. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor.